estudar. Vem estudar comigo, moçada. No estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, nós temos do item 1 até ao item 13, os ensinamentos de Jesus, comentados por Allan Kardec. E em seguida, a partir do item 14 até o item 21, nós temos os ensinamentos que estão nas instruções dos Espíritos. E nas instruções dos Espíritos, veremos agora a indulgência. Voltando ao tema, a indulgência, inicialmente passaremos a palavra para o Zé Pequeno e o João Grandão. Zé Pequeno, indulgência com quem? O que é indulgência? João Grandão, segundo o nosso estudo do Evangelho, entendemos que a indulgência é uma das virtudes que expressa o verdadeiro cristão, que caracteriza o verdadeiro cristão. Então, pelo que você está falando, o verdadeiro cristão apresenta uma postura diferente, uma postura de indulgência. Explica melhor isso para nós. Como é esta postura? É a postura que a pessoa tem em relação aos outros, às imperfeições alheias. É uma postura de complacência, de tolerância, de compreensão das dificuldades das outras pessoas. Isto é indulgência. Indulgência é esse olhar mais amoroso, mais compreensível com o outro. Zé Pequeno, por que é tão difícil desenvolver a indulgência, ou seja, o sentimento de indulgência? João Grandão, porque ser indulgente é fazer destacar o lado bom da criatura, da outra pessoa. E nós vivemos numa realidade competitiva. Quando pensamos em destacar, em valorizar o lado bom do outro, achamos que estamos nos abafando, apagando as nossas qualidades. Aí então, buscamos no outro o lado ruim que ele tem. Quanto mais negativismo vemos na outra pessoa, quanto mais a detonamos, mais achamos que os nossos valores pessoais positivos são destacados. Grande engano. Por isso é que é difícil ser indulgente. Você já ouviu a frase que diz o seguinte: quanto mais João fala de Pedro, menos eu sei de Pedro e mais eu sei de João. Já ouvi sim. Explique ela para nós. Esta frase quer dizer que, quanto mais eu falo do outro, mais as pessoas ficam sabendo de mim e menos ficam sabendo do outro, da pessoa de quem eu falo. João Grandão, todos nós, seres humanos, precisamos desenvolver a técnica da introspecção. Porque aquela pessoa que tem coragem de olhar dentro dela, olhar dentro de si, não tem coragem de acusar ninguém. Foi essa técnica que Jesus usou com os acusadores da mulher adúltera. Então vamos ao estudo do texto A Indulgência. A indulgência. Para estudar este tema, nós vamos encontrar os artigos de 3 espíritos. O primeiro, José, espírito protetor, que nos passou esta mensagem no ano de 1863, na cidade de Bordeaux, que fica no sudeste da França. Então vamos lá, no item 16. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, tem sempre pronta uma desculpa para eles, escusa plausível, desculpa aceitável, séria,
não das desculpas que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidencia com pérfida intenção. Neste parágrafo, o espírito de José está nos dizendo que a pessoa indulgente não vê os defeitos dos outros. Se os vê, não comenta com ninguém, não faz fofoca. Agora, se a pessoa indulgente, mesmo por um sentimento de malevolência, de maldade, descobre os erros de alguém, a pessoa indulgente, tem sempre desculpas para justificar esses erros. Desculpas aceitas e sérias, e não aquelas desculpas que o verdadeiro malfeitor usa para enganar, com a aparência de amenizar esses defeitos, mas se expõe cada vez mais com maldosa intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Em vez de criticá-los, às vezes só passa conselhos de forma confidencial, de forma discreta. Quando criticais, que consequências se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando tereis olhares severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, lembrai-vos daquele que julga em último caso, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, maldito, tereis possivelmente cometido faltas mais graves. Aí nós podemos analisar este parágrafo perguntando: por que devemos ser severos conosco? Por quê? Por que devemos ser severos para com os nossos erros? Porque nós nos conhecemos, já somos capazes de perceber os nossos erros, por isso podemos ser duros e severos em relação às nossas faltas. Podemos buscar no processo evolutivo meios de combatê-las. E por que devemos ser indulgentes com os outros? Pela mesma razão. Do outro nada sabemos, por mais que o conheçamos. Não sabemos das suas experiências anteriores, dos seus sonhos, das suas angústias, frustrações e sofrimentos, das suas necessidades, dos motivos que o levam a agir dessa ou daquela maneira. Para julgar alguém, para ser severo com ele, precisamos conhecer esse alguém como nós conhecemos a nós próprios. Se quisermos ter paz interior, evitando assim vários sofrimentos, temos que agir assim. Por isso que o Evangelho é considerado como remédio. José, o Espírito Protetor, continua neste mesmo parágrafo, nos recomendando a lembrança em duas situações. Na segunda frase, ele nos recomenda termos como exemplo o tipo de pessoa que julga em último caso, porque conhece a razão, o motivo de seus erros, vindo então a desculpar as pessoas que cometem essas faltas que ele desaprova. Na terceira frase, José pede para lembrarmos que nós que gostamos de expor os defeitos, de anatemizar, de criticar os outros, possivelmente cometemos faltas mais graves. E José finaliza a sua mensagem dizendo assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita.
José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. E atenção, veremos agora o artigo do Espírito João, bispo de Bordeaux, nos passado no ano de 1862. Item 17. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os, estimulai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens e velando-as assim aos olhares daquele que não pode ver o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, principalmente, pelos atos. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos hão ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela contém. Neste parágrafo, o Espírito João, bispo de Bordeaux, nos orienta a estimular os fortes a continuar perseverante e fortalecer os fracos, mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento de nossas faltas. Ele, o Espírito de luz, recomenda também a todos nós a reconhecer o quanto é grande a misericórdia e o poder de Deus, e nunca esquecermos de pedir a Deus, pelo pensamento e principalmente pelos nossos atos, o perdão das nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o ouvido das vossas ofensas? Ouvido que vos deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as vossas faltas, Ele, Deus, não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças, para não reincindirdes nelas. É a força de que necessitais para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais podereis juntar ao arrependimento a reparação. Quando pedimos perdão a Deus, o que mesmo nós estamos querendo? Estamos querendo que Ele esqueça as nossas ofensas? Mas como? Não poderíamos ser punidos pelos nossos erros ou receber a recompensa pelas nossas boas ações se foram esquecidas. É como se não tivesse acontecido. Quando pedimos perdão a Deus, devemos pedir que Ele nos dê os meios de reparar as nossas faltas da melhor maneira possível, nos dando forças para não cairmos novamente ao erro e nos fortalecer para buscarmos melhores caminhos, nos levando ao arrependimento, à reparação dos males que cometemos. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis com estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares vossos. Levai-lhes simultaneamente, com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis fizesse o vosso Pai Celestial por vós. Substituí a cólera que conspurca, substituí a cólera que humilha pelo amor que purifica. Pregai, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, quer dizer, que não cansa, que Jesus vos ensinou. Pregai-a, como Ele o fez durante todo o tempo que esteve na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito.
Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Com ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo, em cuja altura está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Prezado leitor, agora vamos ver então o último artigo com o espírito Dufetre, Bispo de Nevers, da cidade de Bordeaux, na França, sobre a indulgência. No item 18. Caros amigos, sede severos convosco, indulgentes para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo, isso é um problema, mais ou menos pesado a alijar, mais ou menos pesado a eliminar, para poderdes galgar o cume da montanha, para poderdes alcançar o topo da montanha do progresso. Porque, então, a vez de mostrar-vos tão clarividentes com relação ao próximo e tão cegos com relação a vós mesmos, quando deixareis de perceber nos olhos de vossos irmãos o pequenino argueiro que os incomoda, sem atentardes na trave que, nos vossos olhos, vos cega, fazendo-vos ir de queda em queda? Crede nos vossos irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso. Porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, em algumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. É Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes dos que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual pode ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao termo da jornada. Caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas, porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Dufetre, Bispo de Nevers, Bordeaux. Vamos viver de um modo diferente, só vai depender da gente fazer o mundo melhorar. Um verdadeiro lar é o que a terra vai virar, de amigos e irmãos, de autênticos cristãos.